Bienvenidos a una transmisión más de el canal Espanhol de Argentina. Estou muito contenta de estar aqui. Bem-vindos! Tudo bom com vocês? Nós hoje estamos transmitindo desde o Instagram e o YouTube. Então, nós estamos começando hoje. Eu estou muito feliz porque é um novo projeto que eu estou me desafiando a fazer, que é essas lives todos os dias às 10h47 da manhã, onde eu vou estar respondendo as perguntas da minha audiência. Perguntas, seja elas sobre como estudar o espanhol, seja elas sobre quais as diferenças do espanhol da Argentina, quais são esses costumes que têm os argentinos e também sobre as provas de proficiência, tá bom? Então, eu vou também responder algumas perguntas da minha audiência, algumas perguntas dos meus alunos, algumas pessoas que me escrevem e que me perguntam sobre alguns assuntos. O assunto que nós vamos conversar hoje é sobre uma pergunta que muita gente faz para mim sobre as provas de proficiência. A primeira pergunta é quais as instituições que pedem essas provas, que solicitam, que exigem essas provas. Uma prova de proficiência é aquela prova que vai medir, que vai controlar o nível que você tem do espanhol. Seja ele do básico, que é denominado pelo Marco Comum Europeu de Referência, é denominado A1, e também vai até o C. Ou seja, o A1 é o nível mais básico e o C é o nível mais avançado. E depois temos o B, que é o nível intermediário. As pessoas que vêm para a Argentina, as pessoas que não me conhecem ainda, que não sabem, eu moro aqui em Buenos Aires, eu sou especialista no ensino do espanhol para brasileiros, fazendo a preparação para as provas de proficiência, que são exigidas aqui nas universidades públicas da Argentina. Muitos brasileiros vêm para a UBA, a Universidade de Buenos Aires, que é a universidade que se encontra aqui nessa cidade de Buenos Aires, e ela também exige esse certificado. Mas esse certificado, eles começaram a exigir a partir do ano 2018. Ou seja, antes disso, eu mesmo, algumas pessoas que conhecem a minha história, sabem que quando eu fiz o CBC, eu não precisei apresentar esse certificado. Esse certificado foi exigido a partir do ano 2018. Ou seja, faz muito tempo. Foi aí também que surgiu o espanhol da Argentina, que nós começamos a preparar os brasileiros para essas provas. Não é o mesmo estudar espanhol e fazer preparação para as provas, ou seja, quando eu vou me preparar para as provas, eu já tenho que saber o espanhol. Mas nós aqui no nosso método, nós já ganhamos tempo aprendendo o espanhol juntamente com aprender os formatos das provas, que são diferentes. Mas bem, a partir desse 2018, as faculdades da Argentina começaram a exigir esse certificado, que é somente exigido para aquelas pessoas que são de países que não falam espanhol, ou seja, de língua não hispânica. E começaram a exigir realmente essa prova. Muita gente estava em contra, e é lógico que, claro, quando rompe, quando quebra um sistema, todo mundo tem gente a favor, gente em contra. Mas eu, no meu caso, eu estava realmente a favor, porque eu sofri realmente quando eu comecei a faculdade, quando eu comecei o CBC, eu não sabia o espanhol, então eu achei que foi uma dificuldade muito grande não saber. Por quê? As faculdades, elas precisam saber que você tem um mínimo de espanhol requisitado para que você possa entender e acompanhar as aulas. Se você
não tenho espanhol, como aconteceu comigo num momento quando eu fiz o CBC há muitos anos atrás, que não exigia e eu não tinha o espanhol, as dificuldades para acompanhar as aulas são muito maiores. Eu me lembro que uma vez eu tive um professor que tinha uma matéria, eu fiz o CBC para medicina também, e eu tinha uma matéria que era biofísica. Existe até hoje, é uma das matérias mais complicadas do CBC, para mim pelo menos. Então, eu precisava entender não somente o que estavam me falando, eu tinha que racionalizar o que estavam me explicando e tinha que também entender, traduzir o que estavam me falando. Foi aí então que eu estava lá na aula e o professor começou a explicar sobre o movimento da água. Então, as forças que faziam que um líquido se movimentasse. Então, ele falava assim, el líquido va a pasar desde el lado A del embudo hacia el lado B del embudo. Tá, eu entendi que aquele líquido ia passar de um lado B do lado A ao lado B. Mas eu fiquei com a palavra embudo. E eu fiquei, o que é embudo? E aí, aquele momento, e eu sempre conto isso, aquele momento, quando eu fazia muitos anos atrás, nós não tínhamos o acesso à internet. Nós não tínhamos na mão ali um celular com um tradutor, onde nós poderíamos, naquele momento, já procurar a tradução e saber. Não, naquele momento não tinha. E hoje em dia também acontece, ou seja, você pode estar em diferentes situações que você não tem o tempo para pegar o celular e olhar aquela palavra e poder entender. Então, eu fui para casa naquele dia, peguei o ônibus, saí da Ciudad Universitária, quem está aqui, quem já fez o CBC ou quem está fazendo já sabe que tem uma sede lá, é muito longe, eu tinha que pegar o ônibus, voltar para casa, pegar um dicionário e procurar o que era a palavra embudo. Quando eu descobri que a palavra embudo era funil. Então, muito diferente, funil, embudo, só que como eu fiquei com aquela palavra na cabeça, eu não pude acompanhar a aula. Eu perdi aquele racionamento, eu perdi aquela teoria que dava sustento a toda a aula que aquele professor estava me dando, então eu perdi aquela aula. Foi naquele momento que eu descobri que, por mais que eles não me estivessem exigindo um certificado de espanhol, o espanhol para mim era muito importante, para que eu pudesse continuar e seguir nas aulas. Eu explico isso para que vocês possam se dar conta da importância que é de começar um curso já sabendo o mínimo indispensável de espanhol para que você possa... Olá! Olá, Annie! Aí tenho uma amiga. Para que você possa realmente continuar seguindo esse racionamento e tudo que eles foram te explicando nas aulas. Então, quando nós sabemos a importância de que esse espanhol básico vai ser necessário para que eu possa continuar o curso, você começa a entender essas exigências das faculdades. Então, muitas vezes também as pessoas continuam sendo frustradas, ou seja, se eu não fosse empenhada, determinada, se eu não estivesse realmente importando, que lindo, vení a aprender português comigo. Algunos aprenden el portugués y otros aprenden el español, seguro. Beijo, Annie. Então, quando se nós não somos determinados, se nós não somos empenhados, nós claramente podemos abandonar o curso. Por quê? Porque todas essas dificuldades vão
vão somando e cada vez mais vai somar na sua vida. Já é difícil captar tudo o que as pessoas possam nos ensinar no que é o pré-grado. Imagina quando você ainda não está com espanhol. Então foi a partir daí que no ano 2018 as faculdades começaram a exigir esse certificado. Então, como eu dizia, quais são as universidades aqui na Argentina que vão solicitar, que vão exigir esses certificados? As universidades são aquelas públicas, porque as universidades que são particulares, elas têm o seu próprio curso de espanhol, que é uma matéria a mais, ou seja, no primeiro ano eles vão fazer você estudar também o espanhol e dar as provas exigidas por eles, por isso é importante. Bem, quem quiser pode ir vendo também. Podem me encontrar ali no YouTube, onde eu tenho uma apresentação sobre o que eu estou falando. Voy a hablar acá en español un poquito, ya que sé que hay gente que me está mirando. Bueno, estoy acá contestando algunas preguntas de mi audiencia, ¿sí? Una de las preguntas que tienen principalmente es sobre la importancia de un examen de proficiencia. Seguramente en muchos otros lugares, principalmente para que las personas puedan obtener una beca, una bolsa de estudio, ellos necesitan demostrar un cierto nivel de español. Y es acá que estoy explicando a mis alumnos que me han preguntado sobre eso, la importancia y por qué las universidades en Argentina exigen esse certificado. Bien, assim que dando essa explicação aqui em espanhol, vamos continuar com a nossa apresentação. Qual é o nível exigido, que é muita gente que me pergunta, muita gente, qual é o nível exigido nas universidades? Qual é o nível que eu preciso ter para que eu seja admitido nas universidades? Aqui eles vão, como eu dizia antes, as universidades públicas são as que vão te exigir esse certificado e elas são a Universidade de Buenos Aires, a UBA, a Universidade Nacional de La Plata, a UNLP, e a Universidade de Rosário, que são as principais universidades que os brasileiros chegam até a Argentina para estudar. Também tem algumas universidades que quase todas públicas vão exigir para que você possa terminar um pós-grado, sim? Então, se você está fazendo um curso, uma diplomatura, uma maestria, também certamente vão exigir que você, para entregar o trabalho final, tenha também esse certificado. Bem, o nível exigido pela UBA, pela UNLP e pela Universidade Nacional de Rosário, elas vão exigir o nível B2, sim? São o que é o nível B2? O nível B2, como eu dizia, é um nível intermediário, ou seja, intermediário porque não é nem o básico nem o avançado, ou seja, o básico é o A1, o intermediário é o nível B, B1 e B2. O que quer dizer isso? Que o B1 é o nível intermediário básico, diríamos assim, e o B2 é o intermediário já um pouquinho mais avançado. O que eles pedem? O intermediário um pouquinho mais avançado. Aí vocês veem a importância de você saiba realmente o espanhol para estudar, para poder acompanhar as aulas, no caso que você esteja estudando, e, obviamente, saber o idioma. Quando você está vindo para morar no outro país, principalmente a Argentina, como o espanhol que eu ensino aqui, o espanhol da Argentina, que tem as suas certas particularidades, vai te abrir porta para trabalhar, para se relacionar. Ou seja, eu conto muito isso, que chegou um momento quando eu não falava espanhol, quando eu cheguei aqui em Buenos Aires há mais de 20 anos atrás, como eu não falava espanhol, eu me sentia que eu não estava conseguindo me relacionar. Eu queria, certamente, claro, eu queria relacionar com os argentinos e eu não estava conseguindo
por uma questão de que eu não estava sabendo me expressar, eu não estava sabendo colocar as minhas ideias em prática, ou seja, é fácil pensar, mas o difícil é colocar essas ideias para fora, né? Assim, então, este nível, o nível B2, ele vai dar para você essa ferramenta, esse recurso de poder falar, de poder explicar, de poder entender. Mas não quer dizer que é um nível avançado, ou seja, um nível avançado é um nível C, C1, C2, que é o nível C1 é o que vai medir a prova de proficiência CL, por exemplo, que é uma das provas muito pedidas. Depois a gente vai falar um pouco sobre as diferenças das provas, mas essas provas cada uma tem um formato diferente, cada uma, as que são exigidas aqui na Argentina, né? Cada uma tem as suas particularidades, mas todas vão estar baixo aos mesmos quesitos, ou seja, todas as provas, como ser elas, o CL, que é uma das provas, o CI, que é uma prova realizada aqui, e o CELU, todas essas provas serão exigidas pelas faculdades da Argentina. Elas são provas de proficiência que vai medir o seu espanhol. Olá, hay gente chegando. Se vocês quiserem participar e conversar comigo e falar um pouquinho em espanhol, eu estou aqui muito, muito feliz de que vocês possam levar o seu espanhol a um outro grau, possam avançar com o seu espanhol. Então, se vocês quiserem conversar comigo, colocar em prática, treinar o espanhol, fazer alguma pergunta, eu estou aqui respondendo perguntas sobre o que é uma prova de proficiência. Mas se você quiser, olha, se você quiser falar comigo, só me mandar uma notificação, sim, uma notificação aqui pelo Instagram, nós também estamos pelo YouTube, então eu vou falar com você em espanhol, tá bom? Ou se não, claro, em português, respondendo aí alguma dúvida que você tiver sobre as provas, sobre a vida na Argentina, sobre como estudar o espanhol, você pode me perguntar. Então, voltando à prova de proficiência, todas essas provas, elas vão medir vão pontuar como é a sua fala, como é a sua escrita, como é a sua audição e como é a sua leitura. Eu tenho alguns vídeos no meu canal de YouTube, é só procurar no YouTube a palavra espanhol da Argentina com Fernanda Diniz e você vai encontrar aí alguns vídeos onde eu explico sobre os níveis, quais as diferenças que tem o nível mais básico do nível mais intermediário, do nível mais avançado. Você vai encontrar ali também como estudar para uma prova de proficiência, qual é a diferença entre o CL, o CI, o CELU, sim? E também na prova CL, qual é a diferença de modalidades? Você tem ali várias modalidades. Então, tudo isso tá no canal do YouTube, você pode entrar lá e dar uma olhada. E claro, se você ainda não está me seguindo, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá que se você quer avalancar o seu espanhol, você tem que pensar em espanhol. É difícil? Claro que é difícil, só que você tem que se cercar, você tem que se aproximar de pessoas que possam te ajudar a crescer nesse idioma. Bem, então, última pergunta que muita gente me faz sobre as provas de proficiência é por onde começar? Por onde eu começo? Como eu faço? Se eu tenho que fazer uma prova de proficiência, já sei a importância da prova, já sei o que é uma prova, onde eu começo? Como eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer, se você está vindo estudar para Buenos Aires e já sabe que vai vir estudar para uma faculdade pública, sim? Você precisa dessa prova.
você vai precisar dessa prova. Que momento que eu preciso entregar essa prova na faculdade? No momento da inscrição. No momento da inscrição, eles vão te pedir que você entregue essa documentação, que é o certificado de nível B2. Então, qual certificado eu entrego? Qual prova eu faço? Você tem que, então, ver. Uma vez que eu já sei que eu vou para a faculdade pública, eu vejo qual é a faculdade pública que eu vou. Eu vou para Buenos Aires, eu vou para La Plata, eu vou para Córdoba, eu vou para onde eu vou. Quando você decidir para onde você vai vir, Mar del Plata também. Mar del Plata é um lugar onde também estão vindo muitas pessoas. Quando você já tenha decidido qual é a universidade que você vai estudar, então você vai entrar no site deles e vai procurar a documentação. Tem muita gente que vem com assessoria, assessoria também pode explicar e falar para você qual é a prova que você tem que levar nessa universidade. Por quê? Porque algumas vão exigir o CIEL, não vão exigir, ou seja, o certificado eles exigem, mas eles vão aceitar que seja o certificado do CIEL, que seja o certificado do CELU e do CI. Quando você... e também o nível, que é o nível B2, mas sempre é bom dar uma olhadinha e verificar no site da universidade qual é a prova, qual é o nível. Se você tem alguma dessas 3 provas, então cabe você decidir qual é a prova, qual dessas 3 provas você vai fazer. Nós vamos estar falando mais sobre isso aqui, sim? Hoje é a minha primeira live do ano 2021, então eu vou estar todos os dias aqui com esse desafio, com esse projeto, onde eu vou estar conversando com vocês, respondendo essas perguntas, e as pessoas que querem entrar para treinar o espanhol também estão convidados. Podem entrar, podem me mandar uma solicitação que eu vou estar recebendo e vou com todo carinho estar conversando com você e corrigindo os seus erros para que você possa treinar e melhorar cada dia mais o seu espanhol. Então, nós vamos estar falando sobre essas provas, vamos estar falando também sobre o formato de cada prova e, claro, como eu começo com os estudos do espanhol, sim? Olha as pessoas que estão chegando. Eu começo, então, sabendo a universidade que eu vou vir. Se é uma pública, eu vou precisar do certificado. Se eu precisar do certificado, qual é o certificado que eu vou estudar? Qual é o nível? É o nível B2, mas eu me verifico, certifico que a universidade vai estar realmente exigindo este nível, porque eu não sei em que momento você está me vendo, talvez isso pode mudar. Não, acho que não, por agora é este nível. Então, é por aí onde você vai começar com os seus estudos eficientes. Ou seja, se eu já sei que o meu objetivo para estudar o espanhol é fazer uma prova de proficiência, então eu vou ver qual é a prova que eu preciso me certificar. Porque, como eu disse antes, não é o mesmo estudar espanhol e estudar para a prova. Nós aqui no curso Espanhol da Argentina, o que fazemos? Nós estudamos o espanhol juntamente com a prova, porque essa prova vai auxiliar no dia de amanhã que você tenha que fazê-la. Mas é importante, claro, ter uma base. Essa base, sim, você vai ter que ter, que é o espanhol básico, para que você possa atingir o espanhol intermediário. É assim, então, que você vai começar com a organização desse estudo para a prova de proficiência, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido essa pergunta, eu espero que eu tenha ajudado vocês e conto com a participação de vocês também. Espero que na próxima live nossa, que será amanhã, você possa estar comigo, que você possa me apoiar aí e mandar a sua pergunta. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram para que você possa me mandar a sua pergunta. Eu tenho várias e vou respondendo, mas sempre é importante que você possa
me contar um pouco do que você, quais são as dificuldades, quais são os seus desafios com o espanhol. E não deixe de assistir os outros vídeos, que lá eu explico muita coisa também. E se vocês quiserem mais informações sobre o que é as próximas turmas, sobre o que é o curso, vocês podem, claro, me escrever no privado. Bom, obrigada por tudo. Hoje será essa a pergunta e a resposta do dia. E será então até amanhã. Um abraço e eu vejo vocês. Tchau, tchau.